Boa tarde, participantes, ao nosso 20º TA Quick Talk. Primeiramente, agradeço a oportunidade da gente entrar na sua casa ou no laboratório, quem estiver em campo, e participar um pouco mais da nossa tecnologia para vocês, nesse tempo de quarentena, e a gente compartilhar um pouco de conhecimento. Para vocês terem uma ideia, esse nosso TA Quick Talk foi desenvolvido para exatamente suprir o tempo de vocês em casa, e escolhemos esse período da tarde para ter, assim, 40 minutos, 1 hora de conhecimento a vocês. Hoje nós chegamos na marca de 4.000 inscritos, com em torno de 2.100 participantes em todos esses 20 TA Quick Talk Brasil. Meu nome é Frederico Mendes Júnior, eu sou gerente de serviços e vendas aqui da TA Insys Brasil. Hoje nós vamos falar, no 20º, nós vamos falar sobre a introdução à microcalorimetria. Microcalorimetria é uma das linhas muito importantes da TA Instruments, uma vez que a TA introduziu o DSC, que já em torno de 1967, é uma tecnologia que a TA criou, na época do POM, e ao longo dos anos ela foi adquirindo empresas. E ela adquiriu a empresa Calorimetry Science Corporation, a CSC, e a empresa Thermoactivity Measurements, que é a TAM. E isso nós criamos a nossa linha de microcalorimetria para complementar a linha de DSC nosso. Dentro desses equipamentos, hoje o nosso especialista em aplicações, o William Campelupi, vai falar sobre calorimetria de titulação isotérmica. Nós vamos falar também de calorimetria de varredura diferencial, os nanos DSCs, e calorimetria isotérmica. Essa linha, conforme vocês vão acompanhar, nós usamos muito para estudos de eventos de ligação molecular e estabilidade estrutural, e é uma linha de tecnologia que é utilizada em fármacos, em farmácia, estudo de baterias, para você ter uma ideia, desenvolvimento de materiais, interações proteínas, mas isso eu vou deixar com o William Campelupi. Vou fazer uma pequena introdução do William Campelupi. O William Campelupi, ele teve seu bacharelado em Química, ele trabalhou na Mercedes-Benz por 20 anos, no departamento de pesquisa e desenvolvimento, analisando processos de falhas, desenvolvimento de materiais, e desde 2012 ele é um dos nossos colaboradores na TA. Então, pessoal, tem um bom TA Quick Talk, nós vamos respondendo as perguntas paralelamente no chat. Se forem respostas longas, deixaremos para o final da apresentação. William Campelupi, é com você. Legal, muito obrigado, Frederico, obrigado pelas palavras, obrigado pela introdução. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre microcalorimetria, né? O potencial da microcalorimetria para as pesquisas de vocês, como a microcalorimetria pode ajudá-los no dia a dia. Tá? A microcalorimetria ela tem um campo de aplicação gigantesco. A gente, obviamente, não vamos conseguir passar por todos os tópicos, não é nem a nossa intenção aqui hoje. A nossa intenção hoje é fazer realmente uma introdução ao tema para que vocês conheçam e para que a gente possa, porventura, se surgir interesse por parte de vocês, a gente pode fazer outros TA Quick Talks mais específicos, tá? Sobre o Nano DSC, sobre os TAMs, sobre os ITCs, vamos ver, vamos sentir como é que vocês absorvem essa informação do dia de hoje, tá? Então, hoje é a 20ª edição, já são mais de 2 meses aqui falando com vocês, toda terça e quinta-feira. Bom, os equipamentos de microcalorimetria, eles são feitos nos Estados Unidos, na cidade de Lyndon, Utah. Essa é uma foto à distância da fábrica da TA lá. Eu já tive a oportunidade de ir lá assistir treinamentos, participar de desenvolvimento de novos equipamentos 2 vezes, né? Então, a gente vai lá nesse lugar que vocês podem ver que é bastante bonito, né? Fica aos pés das montanhas ali,
das cordilheiras. Fica muito... É um lugar bem pertinho ali de Salt Lake City, né? Só para vocês ficarem com um pouquinho de inveja, que a gente já foi viajar para lá. Bom, falando de microcalorimetria, né? A gente já falou de DSC, muitas pessoas que estão aqui já participaram da apresentação de DSC, então muito do que a gente vai falar hoje tem um paralelo com o DSC, que eu vou chamar de DSC clássico, tá? Apesar de não ser essa denominação oficial, eu chamo assim, DSC clássico, para diferenciar do nano DSC. Hoje a gente vai falar bastante de nano DSC. Bom, o que o calorímetro de fluxo de calor mede? Ele mede o fluxo de calor, ele mede o dQ/dt, certo? E aqui a gente vai um pouquinho além, né? O fluxo de calor, ele sempre está relacionado também à produção ou consumo de calor da sua amostra. Então, a gente vai resumir isso aqui para o P. Tá? Mas o P, essa potência, né, vamos chamar de potência, em watts, nada mais é do que a variação de energia por tempo. É a mesma coisa que o DSC. A gente está falando de DSC e, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma outra técnica que é a microcalorimetria. Mas elas têm paralelos, tá? A diferença, a principal diferença ali do DSC para o nano DSC é que o nano DSC, o ITC, os TANs, eles vão trabalhar numa faixa de sensitividade muito menor do que os outros equipamentos já tradicionais. A gente vai sair da escala de miliwatts e vai entrar na escala de microwatts. A gente vai chegar até nanowatts em alguns casos, dependendo do equipamento. Tá bom? Quando a gente está falando do P, da produção de calor, a gente volta para a mesma equação que a gente enxerga no DSC. Então, a gente tem a entalpia vezes a taxa de reação, que é a fração cinética da nossa equação. Tudo isso em função da concentração. Então, a gente mede, né, quando a gente está tentando obter esses valores aqui, esses valores de fluxo de calor. As informações termodinâmicas, as informações cinéticas da amostra e as informações analíticas, né, que é basicamente a preparação da tua amostra. Ok? Quando a gente está falando de fluxo de calor, para esses casos que a gente vai estudar hoje, a gente está falando também de taxa de reação. É a velocidade que um processo ou uma reação acontece em função do tempo. Tá? Então, a gente está sempre olhando a variação de fluxo de calor em função do tempo. Okay? Então, a gente vai medir toda essa energia que ela é resultante de todos os processos que a sua amostra está passando. Né? Seja uma cura, uma fusão, uma cristalização. Ok? Esses processos, para serem entendidos na taxa de reação, eles têm que ser linearizados, né? Eles têm que ser integrados. Se eles não forem integrados, a gente não consegue entender essa cinética de reação rolando. Tem um pouco de dificuldade. Então, os nossos softwares já fazem isso para você, tá bom? Bom, quando a gente está falando de microcalorimetria, quais são os benefícios que a gente tem? Bom, os microcalorímetros, eles são detectores universais de variação. Opa, pulei aqui. Detectores universais de variação de energia, né? E essa variação de calor, ela é uma propriedade fundamental da matéria. Se a gente entender isso, a gente vai entender a mobilidade molecular do seu sistema. Tá? Então, são técnicas que são riquíssimas em informação. Né? Elas fornecem para a gente perfil termodinâmico, as propriedades físicas do material, a estequiometria, para de avançar, a estrutura, mecanismos de vinculação, isso são parâmetros que normalmente a gente não avalia por DSC, a gente avalia na microcalorimetria. A gente vai avaliar CP também,
um parâmetro importantíssimo que a gente mede por microcalorimetria é a estabilidade, tá? Entre outros fatores, tá bom? Quais são os equipamentos, quais são os instrumentos disponíveis na TA Instruments para análise microcalorimétrica? São esses que a gente está vendo aqui. Aqui tem foto de 5, mas na verdade são 6, tá bom? A gente tem o Nano, deixa eu mudar minha canetinha aqui. O Nano DSC, ele vem com a opção com amostrador automático ou sem. A gente tem o Nano ITC, esse daqui é um que tem só a opção de carregamento de amostra manual. Temos o Affinity ITC, que é o filho rico, né, do Nano ITC. Ele pode ou não trabalhar com amostrador automático. Ele tem essa opção, diferente do pai dele. Temos o TAM-Air. O TAM-Air ele vem em 2 versões, ele pode ser de 8 canais, como essa foto que a gente está vendo aqui, ou de 3 canais. Depende da quantidade e tamanho de amostra que a gente vai trabalhar, ok? Temos o TAM-4. Ele veio substituir o TAM-3, que ficou no mercado por muito tempo. Tá? Então, ele entrou no mercado já há alguns anos. Todos os equipamentos de microcalorimetria, eles já são Discovery, eles já são de última geração, ok? E o TAM-4, ele é a soma de todos esses caras aqui. Tá? Então, o TAM-4, ele vai simular o funcionamento de todos os outros. A gente vai chegar nele, deixei ele por último. Vamos seguindo. Bom, hoje a gente vai falar de calorimetria e calorimetria de 2 formas de estudo. Calorimetria exploratória, que a gente vai falar especificamente do Nano DSC, e calorimetria isotérmica, que é o ITC e o Nano ITC Affinity, né, a evolução do ITC. No meio do caminho, a gente tem aqui, somando as vantagens do Nano DSC e do Nano ITC, nós temos os TAMs. Tá? Então, desse lado aqui, nós fazemos varreduras, nós exploramos a amostra, nós variamos a temperatura ao longo do tempo, e aqui nós trabalhamos só com isotermas, ok? O TAM, ele tem essa facilidade de ser mais flexível, ele pode trabalhar com variação de temperatura ou não. Apesar que, sendo bastante sincero com vocês, é muito comum só encontrar aplicações isotérmicas para os TAMs. Vocês vão entender por quê mais para frente. Falando de microcalorimetria exploratória, de varredura, né, ou scanning, como vem do inglês, em uma ponta nós temos o equipamento top de linha do mercado, que é o Discovery DSC. Ele trabalha na faixa de leitura de miliwatts até microwatts. Ele consegue ler variações de sinal, ele tem sensitividade para isso, para ler até microwatts, né? Mas ele não é feito para isso. Transições muito pequenas ele pode ter alguma dificuldade de enxergar, né? Ele é feito para transições bastante energéticas, né? Apesar de serem muito pequenas. Elas são muito energéticas quando a gente compara com o Nano DSC. O Nano DSC ele foi feito para trabalhar na escala entre micro e nanowatts. Ele trabalha com, assim como uma célula de DSC padrão, uma amostra e uma referência. As amostras têm que estar no estado líquido, elas têm que estar em solução. Qual é a razão de aquecimento que esse cara trabalha, né? O DSC padrão, ele trabalha de 0,1 graus Celsius, a menor taxa de aquecimento ou resfriamento, até 100 graus Celsius por minuto. O Nano DSC trabalha com uma razão de aquecimento de 0,001 graus Celsius por minuto, até 2 graus Celsius por minuto. Quer dizer, ele não faz aquecimentos muito rápidos, né? Ele faz aquecimentos bem lentos. Ele é feito para isso, ok? E ele trabalha numa faixa de temperatura bastante restrita também quando a gente compara com o DSC, né? Pensar que esse instrumento ele foi feito para trabalhar com líquidos, né? Então, líquidos em temperaturas muito altas ou muito baixas podem até ser um problema para o equipamento, certo? Bom,
O DSC, ele já foi apresentado aqui. Vocês já devem estar ficando cansados de eu ouvir falar disso, né? E ele é aquela tecnologia que a gente já estudou, bom? A gente não vai falar mais dele hoje. A gente vai falar hoje do Nano DSC. Ele vem em duas opções. O único, né, o manual, para carregamento manual, e o de amostrador automático. A gente pegou emprestado, né, essa tecnologia da Waters. Esse daqui é o mesmo amostrador automático dos HPLCs da Waters, né? Então ele trabalha em conjunto com o Nano DSC. Essa aqui são as especificações deles. Eu não vou entrar em detalhe, eu só quero chamar a atenção para esses dados aqui, né? Ele trabalha de menos 10 graus Celsius até 130 graus, com uma razão de aquecimento bem controlada e bem pequena comparado com o DSC, e ele trabalha sobre pressão, né? Reparem que aqui no topo da célula dele tem essa tampa, é uma tampa bastante robusta, uma tampa rosqueada. Por quê? Porque a célula ela tem que trabalhar pressurizada, né? Ela consegue trabalhar com até 6 atmosferas de pressão. Por que isso? A gente vai estar normalmente aquecendo líquidos. O que acontece quando a gente aquece os líquidos? Eles evaporam, né? Eles evaporam. Então, quando a gente estiver ali, imagina se está trabalhando com uma solução aquosa, em 40 graus ele já começa a querer evaporar. Em 80 graus, já está ali criticamente querendo evaporar muito. Então, quando a gente aumenta a pressão do sistema, essa evaporação é eliminada, não acontece evaporação. Ela é controlada, tá bom? Bom, vamos olhar mais de perto, né? Diferente da célula do DSC, a célula do Nano DSC são essas espirais. Essas espirais de 300 microlitros, volume interno, são espirais de platina. De um lado, a gente tem o sensor de referência e desse outro lado o sensor de amostra. Eu nunca lembro qual eu tenho que olhar aqui na foto, né? Porque quando a gente olha por cima, tem a marcação, qual é o lado da referência e qual é o lado da amostra, né? Então, o que a gente faz para carregar? É bem simples, né? São capilares comunicantes, não a referência com a amostra, obviamente, né? A espiral, ela entra por um lado e sai pelo outro. Basta preencher com líquido. Aqui a gente tem um esquema simplificado de como funciona. Nós temos a entrada aqui, o líquido percorre e preenche toda a espiral e sai pelo outro tubo, né? Então a gente tem um controle de temperatura do sistema aqui dentro, um controlador de fluxo de calor, medidor de fluxo de calor bem próximos aqui aos sensores, né, da célula, e o controle de pressão no topo, aqui na saída, né? Não faz sentido a gente fazer controle de pressão aqui, a pressão é controlada aqui em cima, né, para a amostra não evaporar. Bom, tudo isso a gente não precisa se preocupar, não é necessário fazer um controle manual. O controle é 100% por software, ok? Não precisam se preocupar com isso. Tá? O preenchimento, né, da célula é bem simples, a gente vê aqui, é um sistema de pipeta, a gente pipeta a amostra para dentro da célula, ela entra por um lado e sai pelo outro, né? Diferente das células dos cadinhos do DSC, que normalmente a gente indica usar cadinhos vazios, né? Aqui não. Aqui, se a gente estiver utilizando uma solução aquosa, a gente recomenda colocar água do lado da referência, né? Para ter um balanceamento térmico melhor. Bom? Eu estou usando uma solução, um buffer, com pH 12. Coloco isso também do lado da referência? Sim, sim. A solução, né, a solução base, o soluto base, do lado da amostra tem que ser o mesmo do lado da referência, tá bom? Sem amostra, claro. Né? Esse aqui, como a gente faz a limpeza, né? A limpeza é feita por um sistema de bombeamento a vácuo, aonde suga, cria-se vácuo no sistema, aqui dentro do Kitasato. O Kitasato suga a atmosfera de dentro da serpentina, que vai, por sua vez, sugar uma solução de limpeza externa. Normalmente é água, tá? A menos que você esteja trabalhando com amostras pegajosas,
né, amostras com uma grande concentração de proteínas, por exemplo, né, pessoal que trabalha com albumina pode ter um pouco de problema nesse sentido, né, de a amostra ela ficar aderida à parede da célula. Então a gente faz uma limpeza prévia com ácido acético, não, melhor, ácido fórmico, faz uma limpeza com uma solução bem diluída de ácido fórmico, é feita essa limpeza prévia e depois faz esse enxágue com água, tá bom? Usa aí uns 300, 400 ml de água, limpa bastante, aí a célula fica bem limpinha, ok? Vamos falar um pouquinho da teoria, né? Vamos olhar para os gráficos, que é isso que mais interessa a gente. Essa aplicação prática, no final das contas, é o que a gente está buscando. Então, o Nano DSC, a partir de agora a gente vai chamar ele aqui de Nano DSC, ele vai ler variações endo e exotérmicas na sua amostra, né? O que é essa variação aqui, nesse caso, né? O que é mais comum, que é muito estudado no Nano DSC? Energia de desdobramento de proteínas, quebra de ligações fracas, né? Então, quando uma proteína ela começa a se desdobrar, as suas ligações de hidrogênio vão se dissipando, e aí a gente enxerga essa como se fosse uma fusão, né? Não é bem uma fusão, é uma transição endotérmica aqui, mas não é uma fusão, e ao mesmo tempo... Perdão. Ao mesmo tempo, a gente acompanha a variação do calor específico. Aqui em São Bernardo está tão frio. Eu não sei como é que está na terra de vocês, mas aqui está tão frio. A minha garganta já está reclamando, né? Então, quando a gente observa esse pico de desdobramento da molécula, da proteína, né? Quando a gente vê o pico, ponto máximo de energia, a gente entende como o ponto médio da liberação de energia da proteína, tá? E isso tem vários fatores, né? Depende de amostra para amostra. Mas o que a gente está procurando aqui? Esse pico TM e essa área, né? A gente vai entrar em detalhes no próximo slide, né? E também, importantíssimo, a variação aqui, o aumento da capacidade calorífica. O que isso significa? Significa que a amostra ganhou muito em mobilidade molecular. Aqui ela tinha um perfil mais rígido e aqui ela tem um perfil mais maleável. É mais ou menos como a transição Vitro, né? Para esse caso, né? Bom, quando a gente está olhando para os dados aqui do Nano DSC, o ponto médio, TM, é o ponto de desdobramento térmico, né? A mudança da capacidade calorífica, ela tem a ver com justamente com a mudança estrutural e covalente e da hidratação, a qualidade da hidratação do teu material. Quer dizer que antes ele tinha um perfil mais hidrofóbico e ele passou a ter um padrão, um perfil mais hidrofílico. Não que ele vai mudar o perfil de hidrofóbico para hidrofílico, não é isso. É a capacidade de lidar com a água. Então, ele vai mudar a interação dele com a umidade ao redor dele, ok? Essa é a parte difícil do curso online. Quando eu falo ok, eu espero um feedback para saber se está todo mundo entendendo, né? Mas não vai dar. Se vocês tiverem dúvidas, tem um painelzinho de perguntas e respostas, fiquem à vontade para perguntar. Se eu não souber, se o pessoal que está fazendo acompanhamento não souber, a gente responde no final. E se eu não souber, a gente responde por e-mail depois, ok? Bom, esse desdobramento, ele acontece, essa variação de energia acontece justamente, como eu já disse, em função das quebras das ligações de hidrogênio, que são ligações bem fraquinhas, né? Bom, vamos falar um pouquinho de aplicações do Nano DSC. Essas daqui são as principais, mas tem outras, tá? Essas não são as únicas, essas são as principais. Biopolímeros para medir a estabilidade, né, ao longo da variação de temperatura, biopolímeros em solução, né? Estrutura de biopolímeros para entender domínio, supinidade, oligomerização,
interação de ligantes, estrutura de membrana. Esse pessoal que estuda interação medicamentosa deveria dar mais atenção para essa técnica, tá? Porque ela consegue ajudar a entender o comportamento de ligantes de medicamentos, de fármacos, com as proteínas de membrana, por exemplo. Né? Dá para a gente entender se está tendo aquela ligação, agora falando bastante dessa história de coronavírus, né? A gente já está cansado de ler a respeito disso, e até está aprendendo microbiologia, né? Ontem eu caí na bobeira de falar para uma amiga bióloga que eu não gosto de biologia. É brincadeira, eu gosto de biologia sim, tá bom? Não tanto que nem química, mas eu gosto também. Então a gente entende que quando uma estrutura vem e se liga com uma estrutura de chave na sua membrana, da sua proteína, da sua célula, enfim, você tem uma energia liberada ali. Então, é um processo que pode ajudar, tá bom? A gente pode entender qual é o efeito da variação de pressão no sistema. Eu posso mudar a pressão do sistema durante o aquecimento, ou numa isoterma. Eu posso controlar isso. Ela não é fixa, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo onde a gente está estudando, né, uma amostra de sangue, né, e os diversos componentes dentro do sangue, né? As linhas cheias, elas são de soro, e as linhas sólidas, as linhas em traço são o soro, as linhas insólidas são as proteínas puras no soro, tá bom? Aqui a gente tem uma aplicação bastante típica, onde a gente estuda o zinco na insulina parcialmente saturada, né? A gente sabe, até coloquei uma citação aqui, eu fui fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada para entender, para ver se eu consigo explicar um pouco melhor para vocês, né? Por quê? As pessoas que têm diabetes, elas têm uma certa dificuldade para absorver, né, os nutrientes. Por que isso acontece? Então, todo esse processo é bastante complexo, eu não vou entrar nesse processo de metabolismo, porque é super extenso, né? Mas envolve a capacidade da proteína da superfície da membrana celular interagir com esses outros mecanismos externos, né? E como que o pessoal faz isso? Produzindo esses medicamentos específicos, tá? Então aqui a gente tem um estudo comparativo, né, aqui os dados brutos da nossa amostra, e aqui ele dividido em duas partes, né, em escalas diferenciadas, e a gente consegue medir a energia de interação, né, da insulina com a célula. Aqui a gente tem uma outra aplicação bastante típica, que é o estudo de estabilidade proteica, né? Nesse caso, a gente está falando de aminoácidos que se desestabilizam, e o pessoal estava estudando como era esse processo, né? Eles estavam mudando aqui os aminoácidos do DNA, de alanina para valina, e vendo qual era a estabilidade no sistema, né? Para fazer estudos de clones, se eu não me engano, nesse caso, né? E eles perceberam que quando ele migrava de alanina ou de leucina para valina, a estabilidade diminuía. Isso é medido pelo tamanho do pico e pela temperatura, né? Então, é uma energia menor numa temperatura menor, significa que ela é menos estável. Bom, também é possível, e aí olhando para uma aplicação mais industrial, né, estudar efeitos de aditivos nas formulações. Normalmente, os efeitos dos aditivos, eles são estudados de forma empírica, né? Faz um teste de resistência à oxidação, à decomposição térmica, à pressão, e tudo isso leva muito tempo, né? Um teste no equipamento, quando eu digo muito tempo, eu quero dizer semanas, né? Um teste nesse equipamento vai levar ali 4 horas, mais ou menos. Comparado um dia de análise com 3 semanas de análise, é um teste bastante rápido, tá bom?
E também a gente consegue estudar se há ou não reversibilidade da transição no sistema. Aqui a gente tem um exemplo de uma amostra que ela foi aquecida e resfriada 6 vezes, né? E a gente mostra que toda vez que a nossa amostra, a nossa proteína se desdobrava e voltava para uma temperatura mais baixa e era reaquecida, a energia diminuía e mudava para uma temperatura mais baixa, né? Formando vários estados antecipados de desdobramento. Ok? A gente consegue entender, uma das aplicações bem interessantes também, é a oligomerização de proteínas, quando a gente muda, né, os domínios supressores. Esse aqui é um caso que foi estudado, é um tumor classificado como P53, ele foi estudado em concentrações diferentes na solução. Cada concentração nos fornece uma temperatura de oligomerização diferente. Oligomerização é uma das palavras difíceis do meu portfólio de palavras difíceis para falar. Tive que treinar. Conforme a concentração aumenta, o pico aumenta junto. É interessante. A gente estuda também, e isso eu já dei a introdução lá atrás, o mecanismo de interação na membrana ou na interação de agentes externos com a membrana celular. Né? Por quê? As proteínas, elas são basicamente hidrofóbicas, né? É difícil de trabalhar, é difícil de purificar, é difícil de trabalhar com elas justamente por causa desse perfil. Né? Quando a gente está trabalhando com o DSC, com o nano DSC, a gente consegue trabalhar com diagramas lipídicos, né? Mesmo que ela esteja em solução, a gente consegue entender como ela se comporta. Existem técnicas, e para ser sincero, eu nunca trabalhei com elas, eu só dei uma lida a respeito para preparar essa apresentação para vocês e para dar suporte, né? Que é uma técnica que em inglês se chama fog e dispersão de luz, light scattering. Eu realmente nunca trabalhei com elas, né? E elas podem ser afetadas pela concentração desse material em solução. O DSC não sofre com isso, né? Porque não trabalha com passagem de luz pela amostra. A gente vai estudar justamente o perfil térmico, o comportamento da tua proteína dentro da solução sob aquecimento. Então aqui a gente tem um exemplo de soluções diferentes preparadas com solutos diferentes e a gente percebe que o nosso controle em verde ele é diferente dos outros. Né? Okay. O laranja e o vermelho, que seriam, o azul e o vermelho, que são as mesmas amostras em concentrações diferentes, e o laranja, que é uma amostra diferenciada também, a terceira amostra. Então, a gente percebe que cada uma tem um comportamento. Bom? Também é possível estudar vinculação, né? Quando a gente está entendendo do desdobramento e redobramento de proteínas em solução, a gente já falou sobre isso. E essa aqui eu estava pesquisando, achei essa aplicação muito interessante. Né? Ela não é uma aplicação típica para nano DSC, mas é uma aplicação que está crescendo, né? Que é para estudos de progressão e tratamento de doenças. Aqui a gente tem um termograma comparativo, onde a gente tem um controle, que a gente chama de normal, e uma variação esperada, que é nessa faixa em cinza, e uma amostra da mesma região cancerosa. É uma amostra de câncer cervical. A gente vê que a albumina, ela se transforma em heptoglobina e muda a temperatura e o perfil do termograma. Né? Não deveria estar dentro dessa faixa em cinza e não se comporta assim. Quer dizer, a célula, todo mundo sabe, a célula cancerígena, a célula doente,
ela tem um comportamento de multiplicação completamente diferente de uma célula normal, né? Baseado nisso, o comportamento dos seus aminoácidos, das suas proteínas mudam. E aqui no nano-DSC a gente consegue estudar isso. Agora, o nano-DSC, aí você fala, poxa, William, mas você está trabalhando com células cancerosas, o paciente morreu para esperar fazer esse exame? Não, são amostras muito pequenas. Por quê? O nano-DSC é muito sensível, ele é muito sensível. Aqui a gente tem uma comparação mostrando a mesma amostra com massas variando de 2 microgramas até 400 microgramas. Olha o perfil térmico. É lógico, se você tiver uma massa maior, você vai ter uma certeza maior do que você está lendo, né? Mas olha aqui, em 2 microgramas a gente ainda conseguiu enxergar. E se a gente olhar aqui na tabela, a gente percebe que as energias envolvidas nem variaram tanto assim. Tá? Faz todo sentido. Tá? Uma outra aplicação, estrutura de polinucleotídeos, né? Aqui a gente tem esse plasmídio, que ele foi desenvolvido justamente por esses pesquisadores mexicanos, né? Por isso que ele tem o BR, de Bolívar e Rodrigues, né? Que ele é usado para fazer o estudo de DNA, né? Para o pessoal que faz desenvolvimento de fármacos para Zika vírus, né? Eles precisavam de um plasmídio e eles desenvolveram esse e está aí no mercado, né? E ele é todo estudado, se a gente pesquisar por aí no Google, por nano-DSC, né? A gente vai enxergar esses perfis de derretimento cooperativo, né? O derretimento do primeiro, ele incentiva o derretimento do segundo e assim consecutivamente, né? Cada pico desses é uma fase diferente dentro do processo. Aqui a gente tem um outro estudo de tumor, é um tumor cerebral, né? Aqui tem um processo de como foi feito e tal, e as comparações, os termogramas comparativos, né? A gente tem aqui o que seria o nosso padrão, essa curva em azul mais vivo, e outros, e assim, percebam que ela está em azul e tem uma variação normal esperada, né? Os limites máximo e mínimo, né? Que é essas espinhas, né? Saindo aqui do nosso gráfico principal. Quando a gente estuda tecidos cerebrais contaminados com diferentes tipos de tumores, o comportamento do tecido é completamente diferente. Tem até uma estatística aqui do lado, tá? Eu achei super interessante. Esse daqui foi um paper que o pessoal lá nos Estados Unidos publicou, achei muito legal, né? Então, essas são as aplicações do nano-DSC, ok? Vamos falar um pouquinho de calorimetria isotérmica. Quando a gente entra na isotérmica, a gente meio que abandona o DSC, a gente nem usa muito DSC para fazer isotérmicas. Apesar que a gente faz também, não é incomum, mas não é tão comum quanto esses caras que só trabalham assim, tá? Então a gente está trabalhando nessa escala de sensibilidade, né, de sensitividade, aliás. O Tanair, ele trabalha como o DSC na escala de miliwatts a microwatts. Ele chega mais ou menos até aqui, na verdade. O TAN4, que ele trabalha em toda a escala de sensibilidade. E o nano-ITC, que trabalha numa escala mais restrita, mas mais baixa de sensibilidade. Ok? Vamos falar primeiro do nano-ITC. Quero só chamar a atenção para faixa de temperatura, né? Ele trabalha em isoterma. A partir de 2 graus Celsius, ele tem um sistema de resfriamento por Peltier, até 80 graus Celsius, também aquecimento por Peltier, né? Como ele não trabalha com célula pressurizada, temperaturas altas não são comuns para estudos por nano-ITC. Normalmente a gente trabalha ali na casa dos 35 a 40 graus, dificilmente sai disso. E tem 2 tipos de célula: célula de volume padrão e célula de baixo volume, padrão 1 ml,
baixo volume, 190 microlitros. Ok? Diferente do nano DSC, que trabalha com aquelas espirais, ele tem uma célula, aonde, aqui olhando num zoom, a solução é colocada aqui dentro e vai se injetando através dessa haste central, que também é a agulha e também é a ponta de injeção aqui no parte baixa, o seu titulante. Não, desculpa, o seu titulado. Aqui embaixo tem o titulante, aqui sendo injetado o titulado, né? O sistema de limpeza é super simples, também utiliza aquele mecanismo de vácuo. Então a gente vai circular a água pelo sistema, entra a água por aqui, ela desce, ela passa por dentro da célula e ela é sugada de volta pela haste. Então você já limpa a haste principal e também limpa a célula. Esse é o esquema simplificado. Temos o sistema de seringa aqui, né? A injeção não é manual, a injeção é mecânica, a gente vai ver no próximo slide. O controle de temperatura é superior e aqui a gente tem os medidores de fluxo de calor. Eles ficam ao redor das células de amostra e de referência. Assim como no nano DSC, na referência a gente tem a mesma solução que a gente tem do lado da amostra, ok? Água, solução alcoólica, seja lá o que for. A injeção é feita através desta agulha, desta seringa, que fica montada dentro deste atuador. Esse atuador ele é montado mecanicamente no instrumento, e aqui a gente tem um motorzinho que vai fazendo a injeção microlitro a microlitro. Pode ser uma injeção, injeções constantes, 20 injeções, 30 injeções, você decide, tá? O teu limite é a quantidade de amostra dentro da seringa de microlitros. Então a gente tem a seringa padrão de 100 microlitros e tem a grande de 250, tá? Normalmente a gente trabalha com a de 100 microlitros. Tá? A gente sempre trabalha com uma bolinha de ar dentro, né? Essa bolinha de ar ela é um colchão de amortecimento, né? Quando é feita a injeção, tem um pequeno impacto, né, no êmbolo. E aí esse impacto pode gerar um pico maior do que deveria ser. Então, essa bolinha de ar ela serve como amortecedor. Ela não deixa ter impactos grandes e variações de energia muito grandes. Tá? Então, essa seringuinha ela é montada dentro dessa bureta, né? Ela tem esse corpo de acrílico, né? E é rosqueada aqui na ponta. Bem simples, bem fácil de trabalhar. O nano ITC tem o filho rico dele, que é o Affinity, né? Em termos de qualidade de resultado, eles são muito, muito semelhantes, eles trabalham na mesma faixa de temperatura, têm a mesma célula. A diferença é o amostrador, né? No ITC, a gente tem um amostrador que a gente tem que montar a seringa dentro do amostrador, e aí você vai controlando, e se acabar a solução, acabou o teste, você tem que fazer um novo. O Affinity ITC, você tem a opção de trabalhar com amostrador automático, e ele vai bombeando a amostra para a tua célula, ele faz injeção automática e limpeza automática. Quer dizer, se você tiver uma necessidade de um grande fluxo de amostras no teu laboratório, a gente com certeza indica esse sistema. Bom, vamos falar um pouquinho do básico, né? Noções básicas aqui de ITC. É simples, são 4 passos. O primeiro passo é injetar a solução A na solução B. Vai ter uma variação de fluxo de calor, a gente vai medir essa variação, vai obter dados e a gente vai usar modelos já conhecidos para modelar esses dados, para entender a cinética, né? Para entender esses valores, essas constantes, né? A entropia, a entalpia, variação de entropia no sistema, a variação do cálculo micelar crítico, enfim, são vários fatores. E já existem mecanismos para isso, já existem fórmulas para isso,
O software já vem com tudo isso, a gente não precisa se preocupar, né? E essa aqui é justamente a parte mais complexa, né? A gente entender qual é a forma que os seus dados se encaixam nos modelos pré-existentes. Então, dá um pouquinho de trabalho. Tá? Então, quando a gente olha um termograma de ITC, ele tem essa cara. São feitas injeções individuais de mesmo volume e a quantidade de energia, ela vai caindo com o tempo. Aqui a gente está observando picos exotérmicos. Isso é, quando a gente injeta a solução A na solução B, há uma liberação de energia. Então, a gente vê picos para cima. Poderia ser picos endotérmicos? Poderia, né? E inverter o sentido desses picos aqui. Ao invés de estarem voltados para cima, eles estariam voltados para baixo. Né? Então, a gente obtém esse perfil aqui. Né? E aí ele vai ser ajustado por um padrão para obter esses valores termodinâmicos. ΔG, ΔCP, aqui é entalpia, não é enteopia. Tá? Bom, vamos falar de aplicações mais diretas agora. Né? A aplicação número 1, que é canônica, mais utilizada para o ITC, que é interações vinculantes, né? Juntar proteína A com proteína B e ver a energia que é liberada ou consumida no processo. Tá? Podem ser macromoléculas interagindo entre si, com pequenas variações de energia, ou macromoléculas ligando-se realmente umas às outras, criando moléculas maiores, uma proteína, DNA, lipídios cada vez maiores. Tá bom? É muito utilizado para seleção de candidatos a fármacos, não drogas, Pablo Escobar não me ouça, e para entender as constantes de vinculação. A gente vai medir as entalpias e estequiometrias do sistema. Tá? Bem simples. Como isso é feito? Várias injeções, cria-se um perfil, aqui a gente fez uma medição num sistema de cálculo independente e obteve-se todos esses fatores aqui. A única coisa que a gente precisava ter era o N. A gente informou N e aí ele vai dar esse perfil de titulação. A gente tem aqui a acetilglucosamina se transformando em lisozima, né? Numa solução de 100 milimol de hipofosfato de sódio pH 3, uma solução bastante ácida aí. Eu me sinto mais químico quando eu estou falando disso. DSC é só temperatura e energia, né? Que a gente tem que voltar um pouquinho para a química. A gente mede interação de anticorpo com antígeno também. Aqui a gente tem um exemplo de picos, né? Uma quantidade de energia ridiculamente pequena, porque essas são ligações muito fracas, são superficiais de membrana mesmo, né? E a gente, se olhar na escala, percebe que é menor que 1 microjoule. A gente está trabalhando na escala de 0 a 0,35 microjoule. E mesmo assim a gente consegue integrar esses pontos e chegar nesses valores aqui. Esse KD, aqui a constante de interação é a mais buscada. Normalmente é o que o pessoal está procurando. Né? Essa é a evolução daquele cálculo. Aqui a gente tem um segundo tipo de aplicação, onde a gente sai daquela titulação pontual e vai para a titulação contínua, né? Num experimento típico do DSC, a gente faz de 20 a 30 injeções, a gente obtém de 20 a 30 dados. É um teste que, no volume padrão, leva de 1 a 2 horas e de baixo volume de 30 minutos a 1 hora. É um teste que não é muito demorado e a gente obtém esses dados. A gente tem outra forma de fazer isso, que é a injeção constante. Ao invés de dar picos de injeção, vai injetando constantemente, né, numa velocidade constante, e obtém-se
Aqui a gente consegue observar, tem duas curvas, em vermelho os pontuais, em vermelho é o dado obtido, e em azul é o dado esperado, né? A gente vê que combina muito bem com a teoria, a prática. Aqui a gente tem dois exemplos comparativos, onde a gente tem a titulação ponto a ponto incremental, né? São aqueles milhares, 10, 20, 30 pontos de injeção, e aqui a injeção constante. Olha que interessante. O Startup Hook aqui a gente desconsidera, ele tem o Startup Hook também, né? E a gente tem esse perfil da curva. A gente consegue perceber que ganha em sensibilidade. Você consegue ver transições que talvez você não visse antes, né? Variações diferentes. Um terceiro exemplo, dissociação de dímeros, né? Para entender como que isso passa lá dentro, né? Quando a gente tem soluções concentradas, né, injetadas em soluções menos concentradas, né, dissolução do sistema, como ele vai se dissolver lá dentro. Aqui a gente tem, lembra que eu falei que os picos poderiam ser endo ou exotérmicos? Aqui nós temos endotérmicos. Cada pico consumia a energia do sistema, né, e a gente teve essa constante de dissociação. Aplicação 4, concentração micelar crítica, CMC, muita gente trabalha com isso, né? O que é o CMC? É a concentração que os detergentes agregam, na qual os detergentes se agregam para formar micelas, né? Então, você que trabalha na indústria, uma aplicação bem interessante aqui, tá? Mais uma aplicação, interações com vesículas ou micelas. É mais ou menos o mesmo caso anterior, né? É a interação da superfície da membrana com o sistema externo, nesse caso a água. A gente está tornando um sistema hidrofóbico num sistema hidrofílico, né? Entendendo esse processo, né? Esse é um caso interessante, eu particularmente nunca tinha visto, eu vi agora preparando a apresentação para vocês, que é cultura bacteriana por ITC, né? A gente vai injetando o nutriente, né? O sistema, ao contrário, você vai matando os micróbios, né? Você vai injetando o seu fármaco na solução com os seus micróbios, com a sua solução bacteriana, e aí, no início, ele não sofre muito, depois de um tempo, aumenta-se o volume injetado, até que houve um consumo total do oxigênio no sistema e todo o sistema falece, ele falha, né? Então, aqui houve a morte. Então, você consegue entender a quantidade de fármaco que você tem que utilizar num sistema para haver a aniquilação do sistema microbiano. Interessante, né? Passei rápido, eu sei, mas se eu for ficar entrando em muitos detalhes, a gente não consegue falar de tudo, tá bom? Se a gente tiver dúvida, peço para vocês escreverem, a gente volta. Vou falar agora do TAMR primeiro. Lembra que eu falei que tinham 2, 8 canais e 3 canais? Então, são esses carinhas aí. Não vou ficar lendo especificações, porque eu acho muito chato. Ele é basicamente, esse sistema, ele é basicamente constituído de um termostato, que é a caixa externa, que faz o controle da temperatura, e um calorímetro interno. Esse calorímetro ele pode ter 8 canais ou ele pode ter 3 canais. Cada canal é constituído de lado da amostra e lado da referência, assim como uma célula de DSC. Bom? Esses calorímetros eles são removíveis. Você pode ter um termostato e ter mais de um calorímetro, apesar disso não ser comum, porque ele tem vários canais, né? Mas, por exemplo, se o calorímetro falhar, você pode adquirir só o calorímetro e não ter que comprar um termostato novo. É uma opção. Bom, o calorímetro ele é constituído de lado de amostra e lado da referência. Eles são os mais idênticos possíveis.
e ele tem essa estrutura, né? Tem um suporte interno, que é onde a ampola da amostra fica suportada, fica presa ali dentro, né? Bem justo. Tem um medidor de fluxo de calor na base, tem um dissipador primário de calor, e ele também faz o aquecimento por baixo, né? E um dissipador secundário, que não deixa acontecer a perda de calor. Esse dissipador secundário é essa tampa, que a gente está vendo aqui em cinza escuro. Essa caixa verde é essa daqui que a gente está olhando, ela não tem contato com os sensores, tá? Não é para ter, aí é bem isolado. E o sistema é montado da seguinte forma: as partes externas normalmente são as amostras, os orifícios externos são das amostras e os internos são da referência, né? Para a gente não ter, imagina que a gente coloca uma amostra aqui e uma referência aqui, aí uma amostra aqui, uma referência aqui, não é para ter comunicação de energias, mas, né, para não ter nenhum perigo, é colocado referência com referência, amostra com amostra. Né? As amostras, elas são grandes comparadas com o que a gente normalmente vê em DSC. A gente trabalha com ampolas de vidro, ou de polietileno, ou de aço inox. As de aço inox são reutilizáveis, normalmente são as que são utilizadas para leitura das ciências da vida, né? Animais, solos, soluções. E as de plástico e as de vidro são descartáveis, né? A gente salva só esse suporte do carregador de amostra, mas o resto é descartável, tá? Porque normalmente se testa, é muito comum a utilização do TAMR para análise de cimentos, né? Imagina, se isso aqui é uma amostra de cimento, ela cura aqui dentro, não dá para reaproveitar, né? Além das ampolas, que vão já com a amostra preparada para ser medida, a gente tem ampolas com sistema de administração de soluto, onde a gente injeta o nosso soluto na amostra dentro do calorímetro. Isso é bem versátil, né? Ele tem um agitador, ele pode ser manual ou ele pode ser elétrico, né? Você pode ter, você tem essa opção, você pode agitar com a mão, você vai girando ele, ou você pode ter um agitador mecânico, né? Você agita por algum tempo uma amostra, por exemplo. Como ela é agitada? Através de um sistema de pá. Essa pá é uma pá plástica, também ela é descartável, né? Você pode trabalhar com até 4 seringas, é bastante versátil. Por que 4 seringas? Quantidade de soluto para a amostra, de repente só os 3, acho que são 5 ml por seringa é pouco. Não, desculpa, é 1 ml por seringa. 1 ml talvez seja pouco, talvez você precise de 2, 3, até 4 ml de soluto. Então, por isso tem essas várias entradas, né? Vamos olhar aqui um pouquinho para o cimento. Quando a gente vai fazer a cura do cimento, é assim que ela se comporta. Aqui a gente tem um termograma, onde a gente enxerga esse ponto 1, que é o processo inicial, é o primeiro contato da umidade com o seu cimento. Então, o que acontece é a dissolução dos íons e essa hidratação inicial. E ela é muito energética, né? Ela libera muito calor muito rapidamente, né? Então, ele volta aqui para a linha de base, chega nesse ponto 2, que a gente chama de período de dormência. A cura não aconteceu ainda, ela está começando, né? Esse aqui é um cimento de cura lenta. Quando a gente começa a enxergar a cura, quando a linha de base começa a subir. E a gente chama isso aqui, essa subida, de período de aceleração, né? Até acontecer a solidificação. Daqui para frente é o período de retardo, onde a gente começa a observar o esgotamento dos sulfatos e a desaceleração do processo. Ele vai ficando cada vez mais lento e segue em frente até chegar nas reações de longo prazo. O pessoal que trabalha em Furnas, por exemplo, né? Eles têm lá
no cimento para as barreiras, né? É feito embaixo da água. Então, a cura ela tem que ser lenta, ela não pode ser rápida. Tá? Se trabalha com várias normas, existem vários padrões, essas daqui são as duas principais que eu conheço, tá? A STMC 1679 e a C 1702. A gente não vai discutir detalhes, elas estão aqui para referência, para quem quiser, posteriormente. Então, aqui a gente tem vários exemplos comparativos também, de como ela deveria se comportar com uma quantidade X de aditivo, ou mais rápido, ou mais lentamente, está tudo bem descrito aqui, se alguém quiser consultar depois. Eu não vou entrar em detalhes, não. Bom, importante dizer que o Tamer ele é muito flexível, né? Ele é muito conhecido como analisador de cimento, mas ele não é só um analisador de cimento. Ele também consegue estudar toda essa gama de materiais, né? Ciências ambientais, né? A gente pode estudar solos, a gente pode estudar o efeito de tratamento de águas residuais, remediação de solo. Quando a gente fala de biologia e microbiologia, germinação, metabolismo de pequenos animais, pode usar insetos, detecção de micro-organismos e crescimento de micro-organismos. Em alimentos, deterioração dos alimentos e prazo de validade, shelf life. Fermentação, né? A fermentação libera energia. Metabolismo. Bateria do celular, por exemplo, pilhas, né? Essas que são recarregáveis, dá para medir tudo isso. Cura, por exemplo, aqui a gente tem alguns termogramas de exemplo, de análise de solo, crescimento de fungos em diferentes temperaturas, fermentação, olha que interessante, em diferentes temperaturas, qual é a velocidade que a fermentação acontece, pessoal que trabalha com queijos, pessoal que trabalha com leite, pães, iogurtes. Aliás, esse é um dos testes que a gente faz quando a gente vai fazer a instalação desses equipamentos. A gente leva um iogurte do hotel e coloca lá dentro da ampola. Um a gente não contamina, um a gente contamina de propósito e um a gente só deixa aberto ali em cima do balcão do laboratório para ver se tem contaminação acidental. E a gente compara os três, né? Bem interessante. E aqui a gente tem uma cura, né? Mesma amostra, feitos 5 ensaios nas mesmas condições, se comportou de forma estável. Mesma amostra exposta a diferentes temperaturas. Quando a gente integra esses valores usando Arrhenius, a gente tem a cinética de cura do sistema. O pessoal que trabalha com tintas, com resinas, bem interessante essa aplicação. Ok? Vamos falar um pouquinho do TAN 4. O TAN 4 ele é o mais versátil. Ele funciona com banho termostático externo, assim como o TAN Air, né? A diferença é que o TAN Air ele tem, como o próprio nome diz, o controle de temperatura é feito com colchão de ar ao redor dos sensores, e o TAN 4 não, ele tem um sistema controlado com óleo, né? Então ele é mais isolado do meio externo. Ele é muito utilizado para estudos isotérmicos, porém ele também é usado para estudos exploratórios. O problema é que ele aquece muito lentamente, né? Ele leva 2 horas para aquecer 1 grau Celsius, né? Então é muito lento, não é muito prático nesse sentido, né? O que ele é fantástico, né? Ele é muito isolado termicamente, ele tem um isolamento térmico muito bom. Então a gente está olhando aqui que ao longo de um dia, 24 horas, houve uma variação menor do que 100 microkelvin. Eu nem sei quanto que é isso. É 0,00001 graus Celsius. Quer dizer, não há variação, é muito estável. Isotermicamente falando, ele é muito estável, né? Ele pode ser utilizado para esse tipo de estudo, como eu disse, estudos isotérmicos, estudos stepwise. O que é o stepwise? Assim que ele detecta que ele está isotérmico,
ele detecta que a reação começou, ele começa a aquecer. E aí, quando ele chega no pico, ele para o aquecimento, né? Só que isso tudo é bastante lento. E o escaneamento também, né? 2 graus Celsius por hora. Quanto que é isso em minutos? Eu nem sei, é muito lento. Tá? Ele funciona, como eu já disse, igual TAM-Air, ele é um termostato, e a gente só muda os calorímetros. E aí tem diversos calorímetros. A gente tem um calorímetro que ele simula um nano DSC, a gente tem um que simula um TAM-Air, a gente tem um que simula o ITC, você consegue fazer titulação, todas essas funções que a gente viu até agora, a gente consegue fazer no TAM4 também, né? Ele tem muitos equipamentos auxiliares externos, tanto que as ampolas que a gente usa no TAM-Air são as mesmas que a gente usa no TAM-Air. No TAM4 a gente usa no TAM-Air. A gente tem aqui o exemplo de alguns calorímetros, aqui são 5 diferentes, de tamanhos diferentes, que comportam quantidades de amostra diferentes, mas tem outros, né? Aqui a gente tem 6 amostras, aqui para 2 amostras, aqui para 3 amostras, aqui uma amostra só que a gente injeta como ITC, 2 amostras também injetando igual um ITC. E é feito toda uma série de estudos, assim como a gente faz no TAM-Air, no ITC, no Nano DSC, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Faz ITC igual ITC. Compatibilidade igual ITC igual Nano DSC. Detecção de micro-organismos, olha que interessante. Lembra que eu falei que dava para analisar a eficiência de baterias? Olha aqui que interessante, né? A bateria vai descarregando com o tempo, né? Aqui a gente tem as azuis e as vermelhas, olha que interessante. Vários estudos podem ser feitos aí. A gente tem esses sistemas de ampolas, tem ampolas de vidro, de plástico, de aço inox, são as reutilizáveis. Tem o sistema de injeção, igual o ITC. Essa daqui é de injeção. Todas essas aqui são de injeção. E a gente tem esse sistema que é o SoCal. É o sistema onde a gente tem uma solução que ela fica presa dentro desse compartimentozinho de cristal. Essa solução ela fica aqui. E aí tem um agitador. Ele fica girando junto com o compartimento e a solução dentro. Quando você quer que a solução aqui desse compartimento entre em contato com essa solução externa, normalmente são meios muito reativos, a haste abaixa, né? Ela vai para baixo, a base do compartimento de cristal entra em contato com essa ponta de safira e quebra o fundo. Quando quebra esse fundo, essa solução ela vaza para fora e ela entra em contato com a solução e instantaneamente, praticamente, ela é misturada e a gente vê a velocidade de reação. É um sistema mais frágil, né? Tem que ter bastante cuidado para lidar com ele. Normalmente, para fazer estudos de compatibilidade, né, amostra A com B, né, e interação, quando a gente quer medir a zona de interação. Primeiro, a gente pode entender se vai haver interação e depois a gente pode ver qual é a velocidade que essa interação vai acontecer, tá bom? Quando a gente está falando de compatibilidade, é sempre bom lembrar que a gente está falando de interação física ou química entre 2 ou mais componentes. Então, aqui a gente pode ter mais que 2 componentes, depende, né? Sempre entendendo se vai haver ou não mistura nas propriedades desses componentes. A gente vai ter uma variação principalmente ali na CP, né? Quando a gente está medindo a variação aqui a gente tem um exemplo, né? A amostra A, a amostra B. Elas têm esse comportamento ao longo do tempo. Teoricamente, quando fizéssemos a interação da amostra A com a B, não era para ter nenhuma alteração.
Porém, quando a gente fez o teste, a gente observou uma variação aqui na capacidade calorífica do sistema. O que isso significa? Significa que está acontecendo a interação entre A e B, significando que eles são incompatíveis. Está havendo uma mudança na estrutura, ou física ou química deles. Então, isso pode eliminar um fármaco, por exemplo, de um estudo. Aqui a gente tem um exemplo, né, onde a gente tem o comportamento térmico do recipiente, o comportamento térmico do fármaco, que é que a gente está chamando de droga, e quando a gente faz a mistura dos dois e expõe a aquecimento, a gente enxerga esse comportamento. Percebe? Não é o mesmo que esse, que deveria ser zero, nenhum. Né? Existe uma interação. Né? Isso elimina o fármaco da corrida aí na pesquisa. Aí aqui a gente tem outros exemplos também, né, do fármaco ele sendo exposto a aquecimento em diferentes temperaturas, com comportamentos de capacidade calorífica diferentes. Né? E aí a gente enxerga, fazendo a linearização por arrênios desses dados, que ele tem uma estabilidade variável. Né? Essa estabilidade variável, normalmente, ela é estudada por HPLC. Só que o TAM, ele consegue fazer esse estudo também com muita eficiência. Aqui a gente tem os dados esperados, obtidos por HPLC em vermelho, e os obtidos por TAM em vermelho, porque eles são bem lineares, né? Fazem bastante sentido. Aqui a gente tem um estudo que foi feito com a formiguinha vermelha, né, a 25 graus, e a gente observa que a quantidade de atividade da formiguinha dentro do sistema foi caindo com o tempo, né? Porque ela foi consumindo o oxigênio, né? Aqui a gente até escreveu que nenhum inseto foi ferido durante o experimento, mas eu suspeito que não é verdade, né? Porque chegou no final, já não tinha mais oxigênio, só se alguém fez um RCP na formiguinha no final do teste. Eu não acredito. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem diferentes micobactérias patogênicas se desenvolvendo em tempo diferentes. Quer dizer, essa primeira aqui, por exemplo, ela se desenvolve muito rápido, ela tem um crescimento de colônia muito rápido, consome totalmente as proteínas, o alimento e o oxigênio do sistema e morre. Né? E assim, consequentemente, quanto mais lentamente ele se desenvolve, mais tempo ele dura dentro do teste. Ele vai se estendendo. Né? Um teste bem nojento. Olha essa foto, que horrível. Resumindo, né? Para fechar o assunto. Quando a gente está falando de microcalorimetria, a gente está estudando processos em escalas muito pequenas. A gente não está mais falando da fusão do polietileno. A gente saiu disso, foi para uma escala bem pequenininha, né? Então, como a gente sabe, todos os processos físicos e químicos, eles vão resultar na produção ou no consumo de calor. Então, você consegue estudar sistemas muito pequenos, muito controlados. Né? Baseado nisso, observando a variação de energia ao longo do tempo, a gente consegue entender a estabilidade desses sistemas. Tá? Como ela é uma técnica que não é específica, ela é uma técnica de estudo, é uma técnica de exploração, você consegue aplicar praticamente para qualquer estudo biológico, estudo físico, químico, em ciência da vida, de materiais, na indústria farmacêutica, enfim. O range de aplicação é muito grande, né? Tudo vai depender da tua necessidade. Muitas vezes uma técnica que atualmente você está usando não está te dando um bom resultado, fala com a gente. A gente tem esses equipamentos em laboratório, a gente pode ajudar vocês, ok?
Vou abrir aqui a sessão de perguntas e respostas. Esse aqui são os meus dados, eu vou deixar aberto para vocês. Eu só quero mostrar que a gente lembrar, para quem não conhece, apresentar, que temos um canal no YouTube que se chama TA Tech Tips. São videozinhos ali de 3 a 5 minutos, com dicas rápidas, né? Como preparar uma amostra, como calibrar um equipamento, enfim, é bem útil, bastante útil mesmo. É o nosso site, a gente tem aqui em suporte uma biblioteca de aplicações, busca por palavra-chave, é Applications Library Search, basta entrar lá e pesquisar, tem muito material. E para lembrar que a gente está com a promoção agora até o final do mês, até o final de junho, para compra de consumíveis, partes e acessórios para todos os equipamentos, né, com essa taxa de desconto aqui. Vou voltar aqui para deixar meus dados. Aqui, quem quiser assistir os TA Geek Talks anteriores, esse é o link. Nosso canal no YouTube. Temos um curso, aliás, temos vários cursos que se chamam Practical Series no nosso site. Eles são cursos em inglês e esses cursos eles fornecem para vocês certificação, né? Se vocês estiverem buscando um curso certificado, aí é o lugar, tá? Por que eu digo isso? Muita gente pede certificado para a gente não fornece certificado para os nossos TA Geek Talks, né? São conversas rápidas. A gente não tem essa intenção de dar um curso para vocês, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, meu e-mail, meu celular com WhatsApp, e recomendo vocês me seguirem lá no LinkedIn, porque eu sempre coloco novidades lá, né? Se a gente vai liberar um TA Geek Talk novo, um curso novo, a gente vai para lá. Vou pular aqui para a janelinha de conversa e vamos ver como é que está o nosso painel de perguntas e respostas. Muito bem. Fala, Federico. Bom, obrigado aí por esses 75 minutos aí de informações sobre microcalorimetria. A maioria das respostas, das perguntas já tiveram suas respostas. Perfeito. E quer dizer, não tem nenhuma pergunta pendente. Já anotamos alguns materiais para serem enviados, nós vamos enviar posteriormente. Então, para agora, somente fique assim, aguardando algumas perguntas que chegarem agora. Ok. Pessoal, estamos com perguntas e respostas abertas. Quem quiser perguntar agora, é a hora. Ok? Percebo que nós não temos mais dúvidas. De qualquer forma, meu e-mail está ali. Tá? Nossos contatos, nossas linhas de contato, elas estão abertas aqui nesse período de quarentena. Estamos trabalhando em casa a todo vapor para ajudá-los a continuar com as pesquisas de vocês, ok? Agradeço a presença de todos e espero que o nosso Geek Talk de hoje tenha sido satisfatório. Eu sei que foi bastante conteúdo abordado num período relativamente curto, né? Então, alguns assuntos eu passei mais rápido para não extrapolar o nosso tempo. Mas, repito, nossos canais estão abertos. Fiquem à vontade para enviar os seus questionamentos, tá? Para quem participou hoje, eu vou mandar uma pesquisa de satisfação, um e-mail de pesquisa de satisfação. Eu peço a gentileza que todos preencham. É muito importante para a gente saber qual é a impressão de vocês a respeito desse trabalho que a gente vem fazendo, tá? Se a gente precisa fazer uma guinada mais para a direita, uma guinada mais para a esquerda, mudar algum tópico, inserir alguma coisa nova. Todos os arquivos dos TA Geek Talks, eles são disponibilizados para todos que participam através de uma pastinha no Google. Vai estar no e-mail da satisfação de qualidade, de pesquisa de satisfação de qualidade, que eu vou mandar para vocês ainda hoje, tá legal? Se vocês entrarem lá no link, no e-mail, vocês vão ver que tem um link para essa pastinha e vocês podem baixar a apresentação. No nosso site também tem muita informação. Recomendo vocês entrarem lá, tá? Muito obrigado pela participação. Na próxima quinta-feira, a gente vai fazer um Geek Talk a respeito de análises de propriedades termofísicas, difusividade térmica, dilatometria,
E aí a gente vai sair um pouco desse mundo do micro e passar por uma escala um pouco maior, né? A gente vai falar de um outro mundo, o mundo dos materiais, né? A gente vai falar de metais, a gente vai falar de cerâmica, a gente vai falar de isolantes térmicos. Vamos mudar um pouquinho o foco, que é para tentar atender a uma parcela bastante grande de pesquisadores nos mais diversos rumos, né? Nos mais diversos ramos também de estudos, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela presença, fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.